você aqui conosco hoje, falar um pouco sobre você, sobre a trajetória, tá aí importantíssimo. Eu acompanho você, pode não parecer, mas eu acompanho todos, gente. Pensa que a gente está quietinho, que a gente não está vendo os artistas. É Acompanho o verdade. Laboratório Poético, seu Facebook, sei que você está dando entrevista em televisão, que você está dando entrevista aí, está importante na rádio. Então, estou te acompanhando aí, vendo seu trabalho há muito tempo, o que você está fazendo aí com seus cursos. É muito importante esse trabalho que você faz de ativismo cultural, né, para o nosso país, aqui para o Brasil, representando também Niterói, por que não? Tem que puxar a sardinha aqui para a nossa cidade. Niterói está bem representada, com vários artistas aí pelo mundo, pelos estados. E eu já falei de você aqui, né? Mas é bom você sempre complementar. Complementa mais aí sobre você para nós. Querida, primeiramente, obrigado pelo espaço de sempre, né, Jane? Você, uma pessoa que realmente tem essa vocação, né? Essa missão também, né? Esse ativismo, essa militância pela cultura, né? Abrindo sempre portas e espaços para quem tem algo a propor, né? Culturalmente também no nosso país, no nosso estado, em Niterói, na nossa cidade querida. Agradeço muito a mais um espaço. Eu participei, né, lá durante a pandemia, né? De uma live sua, de uma entrevista sua, que foi também muito prazerosa de fazer. Era um momento conturbadíssimo, né? Sim. Que a gente vivia. Estamos também vivendo um momento conturbado, mas com um pouco mais de esperança, né? Esperando que esse desfecho seja favorável para todos nós, para todos os brasileiros, para a cultura, para a arte, né? Que a gente consiga aí ter uma reta final de ano com mais esperança, né? E como você disse, eu tenho já uma trajetória, né, dentro da literatura, dentro da poesia, dentro das atividades culturais, né? Eu digo que eu tenho 36 anos de idade, mas eu já tenho mais de 20 trabalhando, né? Trabalhando diretamente com as questões da poesia, né? E ela vai também nos encaminhando, né? Não só na nossa própria produção, né? Nos nossos próprios escritos, nossos próprios poemas, né? Mas também vai direcionando também aquilo que a gente tem como uma vocação, né? Que é também levar poesia, abrir caminhos, né? Angariar, né? Poesia, poetas por todo o Brasil. Então eu tenho esses movimentos, como você disse, o Recanto do Poeta, que é um site que já tem mais aí quase 5 anos, né? Mas que vem desde as redes sociais, desde 2010, que é um grande acervo da poesia mundial, né? Então tem poetas de todos os países, todos os tempos, todas as gerações. A gente faz um grande compilado disso para as pessoas conhecerem, terem referências, né, de leitura, se encontrarem às vezes com uma leitura ou outra, né? E agora, há 2 anos, eu tenho o Laboratório Poético, né? Idealizei e coordeno o Laboratório Poético, que é uma espécie, podemos dizer assim, de oficina, né? Eu não gosto muito de chamar, porque eu não sou professor, então fica uma coisa assim, mas é um grande centro, né? Uma central de experimentações, de diálogo sobre a poesia, né? Então a gente busca desde a história da poesia até as bases do que a gente está construindo agora na poesia contemporânea, né? Então já são 2 anos nesse movimento ininterrupto, né? A gente faz aí uma série de apresentações já há 2 anos, turmas de 2 anos já, reunindo o Brasil todo, né? Já são mais de 160 participantes de todas as regiões do Brasil. Então são movimentos que vão ganhando um certo destaque, né? Como você disse, o próprio caminho da poesia, então a própria mídia, quando ela quer buscar, né? Quando ela está com interesse em se aprofundar em trabalhos legais, ela vai para a gente aqui, porque a gente está fazendo um trabalho de base, né? Um trabalho de formação que muitas vezes é deficitário desde da educação tradicional, né? Desde a educação da escola, tudo acaba se tornando uma coisa um pouco deficitária. A arte, né? A educação, a formação artística ainda é um processo a ser muito aprofundado no Brasil, né? Então, a gente acaba ganhando também um certo conhecimento por isso. Mas tenho minhas produções, né? Como você disse também, obrigado, eu agradeço a sua introdução, que é o meu 5º livro agora que eu estou publicando, o Aso Vácuo, pela Ópera Editorial, né? Uma parceria nova que eu estou tendo com essa editora, muito legal a forma que eles estão conduzindo isso comigo. Então, é o 5º livro
dessa minha trajetória. Desde 2015 eu tenho publicado, né? Desde o primeiro livro, 2015 para cá, esse é o quinto livro. O quarto de poemas, né? De reunião de poemas. Um é de entrevistas que eu fiz sobre produção poética moderna, né? Contemporânea. Mas esse aí chega como uma cerezinha de bolo muito interessante dentro daquilo que eu me proponho a escrever. Então ele perpassa, né, ele transpassa muito das minhas concepções de como a poesia deve dialogar com quem for ler. Porque eu acho muito, muito importante haver esse diálogo, né? Não só ser algo tão assim, tão abstrato, tão surrealista. Não, a gente pode até utilizar as questões, e a poesia tem essa abertura para usar, né? O simbolismo, as entrelinhas, a subjetividade, etc. Mas ela precisa produzir algum canal de comunicação, né? A expressão precisa comunicar com quem for ler. Quem for ler tem que dialogar com aquilo que a gente está escrevendo. Tem que interpretar, traduzir a partir de conceitos que a gente passa por dentro dos poemas, né? Eu vi você declamando o seu poema e ele conversa com a gente, né? Sim. São situações que conversam com a gente se encontra nas suas palavras. E eu acho que poesia precisa ter isso, né? Acima de tudo, como toda arte, ela precisa sugerir, ela precisa informar, ela precisa denunciar, ao mesmo tempo que ela encanta pela sua beleza, né? Pela sua estética, pela sua forma de induzir uma leitura. Então, acho isso muito importante, é o que eu me proponho, aí já traçando para assuntos, para temas que eu gosto, né? Que passam na minha cabeça o tempo todo, que eu penso o tempo todo, que são questões filosóficas, existencialistas, né? Em relação ao existencialismo, em relação a tudo, ao campo social, político, ideológico, religioso, amoroso, né? Tudo tem uma base existencialista de relações, né? De relações que a gente tem em nossa vida. Então, é um livro que trata isso, né? Trata bastante essas questões, dialogando, trazendo ideias, né? Trazendo concepções que possam agregar ao pensamento, ao sentimento de quem for ler. Eu gostaria de saber como é a sua relação com a tecnologia. Nossa, isso para mim eu comecei apanhando bastante. Comecei apanhando bastante. Eu sempre sou um pouco atrasado, talvez um pouco desconfiado, digamos assim. Deixa eu ver como é que vão usar essa tecnologia, né? Vamos ver o que vai acontecer com essa tecnologia. Então, eu estou sempre observando. E aquilo que eu acho proveitoso, eu tento utilizar da melhor forma, né? Tento utilizar como uma ferramenta de um alcance maior, né? De algo que nutra, né? Então, por exemplo, o próprio Laboratório Poético, ele nasceu a partir do Instagram, né? Das redes sociais, o Instagram principalmente. Então, eu fui conhecendo pessoas do Brasil todo que foram acompanhando o meu trabalho e que tornou isso possível. Então, eu faço encontros diários durante a semana, recebendo pessoas do norte, sul, leste, oeste, tudo quanto é canto do Brasil. Todas as regiões do Brasil estão lá. Então, olha que ferramenta maravilhosa, né, que nos proporciona isso. Então, eu tento utilizar dessas maneiras. Mas eu não sou um cara que eu sou super antenado em saber o que é o movimento que está acontecendo aqui, como é que faz aquilo ali, qual é o melhor celular que faz isso, qual é a melhor câmera que faz aquilo. Eu não tenho muito conhecimento disso, confesso. Mas eu tento utilizar da melhor maneira em relação à minha própria orientação, né, a minha própria formação, como eu posso utilizar isso de maneira saudável, nutritiva, para angariar socialmente, né, as pessoas, que é o grande intuito dessas redes, das tecnologias, né? Sim. E você acha que o online veio para ficar? Porque você sabe que veio a pandemia, né? 2020, nós tivemos um lockdown aí forte, ficamos em casa, e eu principalmente fazia programação quase todo dia para entreter, para ajudar os artistas que estavam em depressão. Muitos artistas nessa época ficaram em depressão, artistas idosos que não tinha para ir para os saraus e tal. Então a gente fez várias programações, depois fomos diminuindo, né? Flexibilizando, conforme foi diminuindo também. Nós ainda estamos em pandemia, eu já falei isso hoje, para as pessoas não esquecerem, que a pandemia não acabou, ainda está na descoberta da vacina eficiente, que a eficiente ainda não tem. Já fomos vaciados primeira, segunda, terceira, quarta dose, enfim, não podemos esquecer. Mas foi flexibilizando e diminuíram muitas programações que surgiram, existiam até programações legais, bacanas na pandemia,
Não existe mais, acabou, as pessoas pararam. Tipo assim, eu voltei presencial com minhas atividades, trabalho, enfim, mas eu não deixei online, porque abriu assim as portas, as fronteiras de conhecer pessoas de outros países, de outros estados. E essas pessoas pedem para a gente ficar, para continuar com essa interação, integrados, né, conosco. E o que você acha? É a favor que fique? Eu sou, né? Mas Claro, claro, eu acho que é a nova, sabe, é a demanda do mundo, não tem como viver offline. A ligação do mundo, né, as informações do mundo hoje são todas feitas a partir do online. E isso aí também cria vertentes para qualquer segmento, né? É óbvio que a pandemia ela foi um momento diferente no mundo, né? Foi um grande boom onde as pessoas não sabiam realmente o que era o próximo dia, né? Como é que... Então verdade. muitas das coisas aconteceram numa efervescência, né? Tamanha, mas que aos poucos também com os acontecimentos foram ganhando, né? Foram ganhando Uhum. suas próprias identidades. E eu acho que é parte disso, assim, eu acho que ainda tem muitos canais de live de Instagram, muitos canais, né? Podcasts viraram mais notórios, assim, né? A partir disso mesmo. A partir disso, e a gente tem que usufruir, né? Mas é óbvio que na época foi aquele boom, aí todo mundo fazia, e acabava ficando uma coisa meio maluca. Eu lembro que ficava nos stories ali, você pegava ali um horário, eram umas 20, Verdade. né? Então a gente vai mesmo, meio que equilibrando isso para quem realmente tem o que propor em relação a isso, né? Quem realmente tem o que levar em relação a isso. Isso de alguma maneira, é o que acontece em qualquer movimento, seja na poesia, seja na literatura, seja na arte. É muito comum, quando acontece uma onda, vir vários, né? Começar a explodir, 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 explodir. Mas depois que a onda passa, ficam aqueles que têm realmente o que levar, o intuito, né? Com Que tem a certeza. missão, tem a vocação. E assim também eu acredito que seja com as redes sociais. Vão ficando aqueles que têm uma proposta para fazer. Como eu falei, o laboratório, ele está há 2 anos, né? A gente não tem mais apresentações como lives, essas coisas, mas ele se aproveitou dessas ferramentas, criou uma outra plataforma para ele, né? E foi se adaptando a isso. Como também, né, com a volta, né, dos eventos presenciais, com a volta né, do ao vivo, que também diminui um pouco isso. Então fica um pouquinho no ao vivo, fica um pouquinho na rede social. O importante é sabermos manejar isso de uma forma que também não fique uma coisa tão, né, tão, sabe, desvinculada a uma razão de Verdade. ser, né? Uma razão de ser. Tem que saber como utilizar, é o mais É importante verdade. sempre. Tem que utilizar essa ferramenta com inteligência, né? Você saber se dividir Sim. tanto ao presencial. Claro que eu não comparar com online, diminuir bastante. Estou com essa programação aqui. Eu tirei umas férias do início do ano para cá do Instagram, fiquei fazendo coisa no YouTube, tanto que essa programação está aqui, mas eu baixo em download e eu falo, não fica só aqui, porque todos Sim. assistem. Eu coloco essa programação daqui que eu estou fazendo no Facebook e fica lá no meu canal YouTube para todo mundo assistir. Então, é um meio de expandir, divulgar o artista, divulgar o trabalho dele, a arte, porque não fica só no Instagram, mas é uma programação gravada no Instagram, mas que ela eu faço baixo, faço o download e vai para o Facebook, vai para o canal YouTube, essa Vai pro programação vai estar nas YouTube. minhas redes. E eu tenho Sim. uma grande Multiplataforma. e eu tenho um público grande no YouTube agora, porque eu estou Então, mexendo mais no YouTube, estou desenvolvendo o YouTube, então estou com bastante pessoas inscritas, quer dizer, já tenho um alcance de pessoas no YouTube, já tenho um vai. alcance grande no Instagram, quer dizer, isso é bom, essas plataformas mídia, para divulgação do artista, né? Para divulgação do Claro. trabalho, né? E eu Né? gostaria também, se você tem livros para você mostrar aqui para gente, falar um poema Certo. seu, que eu sei que você tem vários. Aqui, ó. Tenho alguns aqui. Deixa eu pegar. Esse aqui foi. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vou levantar aqui Não, vai rapidinho, lá, tá? tudo bem, pode ir. Vou usar aqui esse aqui são os 3 primeiros de poesia que eu tenho, tá? O Azuvaco, como ele está em pré-venda ainda, eu ainda não tenho ele fisicamente,
tá? Não estou com ele fisicamente para mostrar, ele está em pré-venda ainda. Então, eu acho que a partir da próxima semana ele já entra em venda e eu já receberei fisicamente para poder mostrar para vocês Sim, e farei sim. questão. Mas na minha trajetória de poesia, eu iniciei com esse aqui em 2015, que é o Devaneios, tá dando para ver? Sim, sim. Sim, Devaneios, Recanto do Poeta, de 2015, tá? Esse foi meu primeiro livro, que é uma compilação. Eu comecei a escrever ali, né? Ali no anos 2000, 2001, 2002, eu tinha 14, 15 anos. Então ele o primeiro livro ali, ele nasce, né, muito com essa fonte, né, que me fez escrever, tudo que eu gostava de escrever, foi o meu primeiro livrinho. Aí veio o segundo, 2 anos depois, que é o Palavra de Estimação. Palavra de Estimação já tem uma coisa um pouquinho mais maturada, né, de um trabalho um pouquinho mais pensado do que seria um livro, né, do que eu colocaria como forma de um livro. Esse é de 2017, o Palavra de Estimação, e 2019, 15, 17 e 19, eu publiquei o Como a Água que Bebo, que é ali uma trilogia, né, de tudo que eu trabalhei em relação aos 3 livros, né, os 2 livros anteriores e mais esse, com mais um lastro daquilo que eu vou passar a trabalhar no Azuvaco, que é esse livro agora, de 2022. Então, tudo tem um caminho, né? Eu acho que a gente precisa fazer assim, uma construção, né? Com calma, as coisas também não precisam ser... Às vezes a gente fica muito eufórico, muito ansioso com as coisas, né? Mas o caminho da poesia, o caminho da arte, o caminho da literatura é um caminho também pavimentado, né? É um caminho que você também constrói, você escreve, a gente tem, né, os nossos impulsos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que parar para ver esse poema entra, esse poema não entra, como é que vai entrar esse poema? Vai entrar do lado de qual? Por quê? Porque vai conversar como com Sim. quem está lendo. Então precisa ter alguma ótica, né? Precisa ter uma órbita onde o seu leitor, a sua leitora, se encontre a sua voz. Né? Encontre a voz de quem está escrevendo, encontre o que esse autor está se propondo com o livro. Né? Eu acho que o livro não pode nascer assim a esmo. Vou Sim, pegar um sim. monte de poema meu e É verdade. cara, um catado vai botando aí, né? Aí ele não fica com uma, não fica com uma Verdade. cara, né? Não fica com Não uma. tem uma Então, estética, né? então a gente tem que ter carinho, tem que ter cuidado, a gente tem que É. entender que poesia, e muita gente reluta com isso, né? Mas poesia, poema, é uma forma artística, né? É um processo É. de arte, né? Então a gente tem que tratá-lo com carinho, como quem pinta um quadro. Imagina o cara pinta um quadro de qualquer forma e, vão gostar mesmo. Ninguém É faz isso, verdade, não, não. Tem né? que ter todo um sentimento ali, rolar uma integração também da pessoa, o Uma carinho, né? integração. Tudo É, isso é. tem A que nossa ter. ferramenta é a palavra, e as palavras carregam nossas vozes, né? Por dentro Verdade. delas. Então, o mínimo que a gente tem que ter é cuidado com elas, sabe? É zelar por elas, Até é porque você tornar cria a sua identidade, né? Você cria uma a identidade. identidade aí. Aí uma pessoa vai ler um poema seu, ou vai ouvir um poema seu, pô, vai remeter a você. Né? Claro. Vai ouvir um poema meu, poxa, parece um poema do Igor, poxa, parece um poema da Jane, sabe? As pessoas vão saber, porque isso é a nossa marca, é a nossa autoria. Se É somos verdade. autores, a gente tem autorias, né? Então a nossa autoria é a nossa voz por dentro do poema, por dentro da obra. E eu procuro colocar muito isso dentro daquilo que eu escrevo. Né? Dentro daquilo que eu procuro escrever, dentro da expressão que eu procuro colocar, ela é de suma importância dentro da minha obra. Né? Então, são certos cuidados que eu deixo quando eu vou escrever um livro. Muito bacana. Eu queria tirar, assim, esse nome Azuvaco. É um nome enigmático, né? As pessoas devem te perguntar, não é a mesma coisa? Pergunta, pergunta. Então, fala pra gente desse título, desse nome, Né? Azuvaco. Aso é o momento, né? É a oportunidade, é o ensejo, é o lugar ali, né? Do tempo, né? Que está prestes a acontecer, que está ali, né? Na ebulição do acontecimento. E o vácuo é o nada, né? É o vazio. Mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade de se criar alguma coisa. Então, é tempo, é momento, é oportunidade de se tirar.
do dito nada, do dito vazio, alguma coisa. Preencher com alguma criatividade, né? Preencher esse vazio. Tirar desse vazio algo que seja frutífero, algo que seja, né, algo que nos nutra de alguma maneira. Então ele aborda filosoficamente, né, o nada como uma possibilidade. Né? Uma possibilidade de colocarmos a nossa voz aí, colocarmos nossas expressões aí, colocarmos um diálogo, colocarmos uma relação que vai ser a existência. A partir do momento que existe uma relação, passa a ter existência. Então o nada passa a não existir, passa a ser alguma coisa. Sim, é verdade. Né? Então eu encontrei nessas duas palavras uma maneira de encontrar um momento que possa servir para alguma coisa. Sim. Digamos assim, né? Então, e filosoficamente, trazendo poeticamente essas filosofias, né? Esses diálogos que a gente vai encontrar, por exemplo, no uso de palavras. Para né? refletir, né? Para ter uma reflexão sobre uma né? Aquilo que você falou. Às vezes, de onde nasce a palavra? Né? Não nasce do nada, nasce de um processo seu de memória afetiva com essa palavra. Então, ele tem um enlaço com as memórias, né? Para mim, o nada ali é um ambiente onde as nossas memórias elas estão ali prontas para ser fisgadas, né? Como o Pablo Neruda. Né? Tá tipo assim, não sei, Alói. Tá um pouco adormecida, tá esperando você ir lá para acordá-las, né? Para despertar. Ela tá no ambiente. Ela está armazenada. Ela está guardada, ela está armazenada num sentimento seu, numa memória sua, sim, numa intimidade sua, e que a gente vai explorar. Né? Então, a partir do momento que você passa a explorar isso, você transforma esse nada em alguma coisa. E a gente aqui, com a nossa habilidade, né, com o nosso jeito de se comunicar, a gente está trazendo isso para a poesia. A gente está trazendo isso para a poética. Então, eu trato todos esses assuntos, como eu disse, né, com vertentes existencialistas, com uma filosofia poética, se assim pode dizer, né? Porque há esse diálogo entre o que é poesia e o que é filosofia, se filosofia é poesia, se poesia é filosofia. Não, eu acho que dá para colocar tudo sob uma forma poética, sabe? Dá para se pensar filosoficamente sobre uma forma poética. Então, eu sempre, nesse livro, eu estou procurando aí traçar de forma traçar de forma poética muitas das filosofias que passam no dia a dia no meu pensamento. Eu estou gostando muito desse assunto, porque é muito importante a sua forma de pensar, assim. Eu acho interessante porque, eu não sei se eu estou correta, você é um cara muito inteligente, quando eu pego um livro, eu gosto de ler 2, 3 vezes aquele mesmo poema, 4 vezes, porque eu gosto de ler nas entrelinhas e fazer uma análise, uma biblioterapia, porque o processo do poeta, às vezes, ele está num desabafo. O livro, às vezes, é um diário da vida dele, porque ele tem uma depressão, uma ansiedade. Às vezes, remete a uma cidade do interior afetiva, né, dele. Ele está sempre... O poeta, ele é um ator. Né? Como você disse, é um artista. Ele está ali dentro do livro. Às vezes, muito pouco. Às vezes, muito ele. Mas não tem como não desligar isso. Né? Se está saindo da gente as palavras, né? Se está saindo da gente o pensar, isso carrega as nossas emoções, as nossas memórias, né? Nosso laço afetivo por elas. É óbvio que não necessariamente precisa ser você ali, né? Tão você, etc. Não precisa ser tão direto. Mas o ambiente, a atmosfera que você cria esse poema é do seu universo. Verdade. As palavras que você se expressa é do seu universo. Né? Então ela tem sentido e significados dados por você. Né? Então é nosso. Então é absolutamente nosso. Né? Agora, vai ganhar proporção à medida que for ganhando leituras. Né? Aí vai ganhando interpretações diversas. Aí você... A gente lê poemas, o mesmo poema de forma diferente às vezes, né, Jane? É verdade, se você tem várias interpretações. Dependendo de como você está. Nosso próprio estado emocional do momento da leitura. Se a gente está triste, a gente pode ler de uma forma. Se a gente está feliz, a gente vai ler de outra forma. Se a gente está inconformado, a gente pode ler de uma outra forma. Né? Então imagina para quem for escrever, né, o estado que a pessoa esteve no momento que escreveu. Então a gente não sabe disso. Esse é o grande enigma.
Essa é a grande brincadeira, talvez seja uma das grandes mágicas que a poesia, né? Ela não se explica, mas que seja a grande graça dela. É A forma que verdade. você vai interpretar, né? Mas a forma que a gente coloca é o nosso mundo, é o nosso vocabulário. São